Prezadas senhoras, prezados senhores, queridos irmãos, queridas irmãs, novamente aqui nos encontramos com o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, e hoje nós vamos falar um pouquinho de um tema que mexe muito com o coração da humanidade. A mensagem, o título é Perda de Pessoas Amadas, olha só, e mortes prematura, né? Então aqui começa assim: quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções. Pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Esse trechinho dá para a gente fazer um breve comentário. Nós, por nos encontrarmos no mundo de provas e expiações, nós entendemos que nada acontece por um acaso. E o fato de nos encontrarmos no mundo de provas e expiações, existe uma programação antes de nós retornarmos ao corpo físico, uma programação a qual todos nós devemos passar por ela. E o fato de morrer, vamos assim dizer, porque na verdade a morte não existe. O fato de morrer um jovem fisicamente e permanecer no corpo uma outra pessoa até os 90 anos, isso também não significa nada. Por que não significa nada? Porque jovem e velho é apenas aquele corpo físico ali. Porque o espírito, ele é muito antigo. Nós não temos condições de avaliar a idade do nosso eu. Então, novo é o corpo, porque o espírito é muito velho. Podendo, em alguns casos, esses jovens fisicamente, espiritualmente, ser mais idoso do que esses idosos que nós vemos no corpo físico com 80, 90 anos. E por ser um mundo de provas e expiações também, quase sempre aqueles que deixam o corpo físico em tenra idade, ele está expiando aquilo que ele deixou em vidas passadas de completar.
Por exemplo, a pessoa que comete o suicídio. Eu conheço casos de pessoas que com 85 anos cometeu suicídio. E em contato com o mentor espiritual que trabalha comigo, eu o interroguei. O senhor poderia me dizer se essa pessoa que suicidou com 85 anos, se ele iria viver muito ou se já estava prestes o desencarne dele? E o mentor me disse que aquele senhor, ele iria viver de acordo com a programação reencarnatória mais 6 meses. Olha só para ver. E num momento de perturbação, de depressão, não aguentou e cometeu suicídio. Nesse caso, esse espírito, ele obviamente vai para regiões de sofrimento no umbral, depois resgatado, e numa próxima existência, o que acontece? Ele reencarna, né? E por ser a primeira reencarnação após o suicídio, acontece dele viver apenas 6 meses e desencarna. Desencarna para que depois, programando-se os benfeitores espirituais, o que ele terá que responder no mundo de provas e de expiações, o ato que ele cometeu, que foi o suicídio. Então, observemos bem. Nós deparamos constantemente com esses casos de jovens deixando o corpo físico através de acidente. Nós não podemos nos esquecer que 99% dos acidentes estão relacionados à imprudência. E a imprudência caracteriza-se suicídio. Quantos jovens, depois de uma noitada de bebida, saem no volante? Acontece um acidente, desencarna 3, 4, 5 jovens, e muitas pessoas, por falta de conhecimento, principalmente alguns nas casas espíritas, eles tinham que passar por isso. Não tinha que passar, não. Imprudência, suicídio, porque estavam alcoolizados e pegaram a estrada e, sabendo que não podia, aconteceu o acidente. Nós não podemos nos esquecer que não é só o espírito que deixa o corpo físico em tenra idade, que encontra-se em provas e expiações. Os pais também. Porque todos nós nos encontramos
no momento certo, no lugar certo, com aqueles que nós merecemos. Isso equivale a dizer que muitas pessoas dizem assim: eu não pedi para nascer. Isso é falta de conhecimento. Sabe por quê? Nós não pedimos para nascer de fato mesmo, não. Nós imploramos a providência divina. Sabe por que nós imploramos? Porque no mundo de provas e expiações não existe santo. E se todos nós neste mundo nos encontramos, é por misericórdia de Deus e não por merecimento. Às vezes as pessoas pensam assim: eu estou reencarnado. Espírita é dono de dizer isso. Eu não sou contra o espírita, porque eu sou espírita. Mas eu ouço tanta ladainha dos espíritas que até tem hora que eu penso assim: olha, eu cansei desse povo. Sabe? Então, espírita, ele fala assim: eu estou aqui nesse mundo porque eu mereço. Não. Nós nos encontramos na Terra não por merecimento, porque nós não somos santos. Nós nos encontramos na Terra por misericórdia de Deus, porque nós infringimos tanto as leis de Deus em existências passadas que nós perdemos o direito de aqui nos encontrarmos. De forma que, se não fosse a misericórdia do Pai, em regiões de sofrimento, ainda nós nos encontraríamos. Mas como o Pai é misericordioso, nos ofereceu e nos oferece constantemente, através da sua misericórdia, a oportunidade de ressarcirmos os débitos do passado. Então é natural. Como existe casos também que, dentro da programação espiritual, tem aqueles que, terminando o débito, terminando a dívida, aos 30, aos 40, ou aos 20, ou aos 15, para que ele vai ficar aqui no corpo físico para complicar a tua evolução num mundo de provas e expiações, sendo que ele pode retornar à pátria espiritual e dar sequência à tua evolução noutras dimensões? Sendo que aquele mais idoso, 80, 90 anos, se ainda no corpo físico permanece, é porque ainda não terminou de cumprir a tua etapa evolutiva aqui na Terra. Porque depois que termina de cumprir aquilo que foi determinado, querendo ou não, todos nós retornaremos. Todos nós retornamos à pátria espiritual. Então nós temos que buscar o conhecimento das leis de Deus, procurar entender que existe a imortalidade da alma. Nós respeitamos muito. Nós respeitamos, porque não é fácil, principalmente pai enterrar filho. Mas nós temos que entender que isso é um processo natural, que faz parte do processo evolutivo do espírito. Por isso nós devemos buscar conhecer as leis de Deus. Porque aquele que conhece, ele entende que quando nasce uma criança, é o mesmo que
quando um preso é colocado numa penitenciária. Quando morre uma pessoa, é o mesmo que um preso quando é solto da penitenciária. Nós temos que entender que, por mais difícil que seja esse período, faz parte da evolução do espírito. Nós temos que entender que, devido à imortalidade da alma, ninguém morre. Queridos amigos, nem o corpo físico morre. Depois que o espírito se desprende do corpo físico e que o corpo é levado para o túmulo, ocorre uma desagregação das moléculas daquele corpo. E essa desagregação, nada se perde perante as leis naturais da ciência e da providência divina. Tudo é reaproveitado, tanto pela parte material quanto pela parte divina. De forma que nem o corpo físico morre. Agora, se o corpo físico, que é o corpo físico, não morre, imagine o espírito que existe, que se encontra num processo da imortalidade. Nós todos na Terra nos encontramos ressarcindo débitos de vidas passadas. Outros, como Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco, são missionários. Allan Kardec e muitos outros, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce da Bahia, esses são missionários, diferente de nós. São seres enviados por Deus à Terra para trazer-nos algo para a nossa evolução, para o nosso progresso. Mas o resto, que somos todos nós, principalmente eu, nós somos comparados como numa colmeia, aquelas abelhas operárias. Nós nos encontramos aqui para trabalhar, para ressarcir os débitos do passado, quitar as dívidas. Então, mediante a morte prematura, pai nenhum aceita essa questão de sepultar um filho. De fato, é difícil. Mas nós temos que entender que tudo obedece os desígnios da providência divina. Aí as pessoas podem dizer assim, mas então se faz parte dos desígnios de Deus, e se Deus leva um jovem e deixa um idoso na terra até os 90 anos, é porque Deus é desumano, Deus xinga Deus, né? Não foi Deus, não é Deus que leva um permanecer até os 90 anos e outro até 1 ano, 5 anos, 15 anos, 20 anos. Não é. É o próprio indivíduo que, por desobediência, mediante a programação que lhe foi confiada em existências passadas, ele mesmo angariou aquela condição
de permanecer mais tempo no corpo físico ou de retornar à pátria espiritual mais cedo. Então Deus não tem nada a ver com isso. Deus é amor. Deus é misericórdia. Como no Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: que é Deus? Olha a sábia pergunta: que é Deus? Ele não perguntou quem é. Ele perguntou: que é Deus? E os bons espíritos lhe respondem: Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Então, queridos irmãos, temos assuntos que se fôssemos comentar, levaríamos hora. E essa não é a finalidade. Mas vamos refletir que nada acontece por um acaso. Devemos agradecer a Deus por aqueles que retornam à pátria espiritual, porque assim cumpriram já suas missões aqui na Terra, suas responsabilidades, já quitaram suas dívidas, aliás. E vamos rogar a Deus para todos aqueles que na Terra ainda permanecem, pedindo força à providência divina, para que possamos superar a nós mesmos. Porque se existe algo e quem ser superado, esses somos nós mesmos. Não nos encontramos na Terra para superar ninguém, a não ser a nós mesmos. A todos vocês um grande abraço, até o próximo vídeo, que Deus nos ampare, muita paz.